Bem-vindos ao Pode Sim, eu sou Carlos Luiz. E eu sou a Vitória. Olá. Hoje vamos continuar vamos gravar um programa continuando o tema do programa passado, que é suicídio, autodestruição. No outro programa, a gente falou do suicídio ou da autodestruição enquanto um processo, né? Só revisando rapidamente, o que é que isso significa? Significa que o ato de suicídio é um ato impulsivo, é um ato muitas vezes planejado, às vezes não, mas é um ato sempre pontual. Mas para que se chegue nesse ato, há um longo processo, às vezes de 5, 10, 20, 30, 50 anos. Né? Então, o suicídio ele acaba sendo construído por alguns sentimentos que a gente falou no outro programa e que depois a gente pode retomar, né? Como culpa, remorso, a questão da pessoa não se achar que não tem nenhum valor e etc. Hoje a gente vai tratar o tema específico juventude e autodestruição. Né? Tá aí no blog, vocês podem ver, a gente vai falar um pouco de um artigo, na verdade de uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde que foi publicada em vários jornais. A gente pegou a reportagem da BBC, né, que é, a agência de notícias, né, lá da Inglaterra, uma renomada agência de notícias. E o estarrecedor é que foi feita uma pesquisa no mundo para saber o que é que mais, as causas de morte dos jovens, né? Então, as principais causas de morte foram acidente de trânsito, a segunda causa mundial de morte de jovem foi suicídio, a terceira, doenças sexualmente transmissíveis, né? Principalmente AIDS e outras, e a quarta, violência. Quer dizer, todas essas causas, praticamente todas, são evitáveis. E o preocupante, né? E aí por isso que a gente tem que entender que é o processo, né? E aí o Espiritismo ajuda muito porque vai falar do suicídio direto e do suicídio indireto. E de alguma forma também todas essas causas podem estar ligadas, né? Isso. Muitas vezes o acidente de trânsito é um suicídio direto, mas não tem como saber. Né? A pessoa provoca o acidente para morrer, então é suicídio. Sim. Muitas outras vezes a morte no trânsito é um suicídio indireto, né? O indivíduo bebe e sai a 1000 por hora, quer dizer, é um comportamento de autodestruição. Por isso que a gente fala que é um processo, é um comportamento de autodestruição que pode levar à morte. Então é também do ponto de vista espírita um suicídio, do ponto de vista da psicologia também é um comportamento autodestrutivo. Se a gente considerar isso, talvez a maior causa de morte no mundo seja de jovens, seja o suicídio direto. Porque assim, são 1.300.000 jovens todo ano morrem dessas causas. Dessas quatro causas. Das quatro causas. Sim. 11,5% é acidente de trânsito, 7,5% é suicídio. Só que a gente sabe que uma parte desse acidente de trânsito é suicídio, que não tem como registrar. Então é possível dizer que é muito provável que a maior causa de morte de jovem no mundo seja o suicídio. Né? E aí a terceira causa, que é a AIDS, HIV, também está ligada a uma conduta, um processo de autodestruição. Sim, acho que a pessoa não se proteger, né? Não ter essa consciência. Exato. Também, não está cuidando de si, né? Exatamente, é um comportamento autodestrutivo. Sim. Seja porque usou droga, álcool, fez sexo de uma forma irresponsável, seja porque simplesmente não quis se cuidar. Ou pela prostituição também que existe. Sim, não, e além de outras causas ainda, né? E que se somam a isso, que a prostituição também é uma conduta autodestrutiva. Sim. Né? Lá na frente a gente vai falar um pouco mais disso. E a violência aqui também, obviamente, é uma conduta autodestrutiva. É evidente. Sim. Então, se a gente pegar aqui a ideia do suicídio direto e indireto, a gente vai dizer que a grande maioria de mortes dos jovens no mundo, que são 1.300.000 por ano, se dá por conta de condutas autodestrutivas. Então a gente pode falar que 1 milhão de jovens todo ano morrem de condutas autodestrutivas, que significa o quê? Condutas que são totalmente evitáveis. Então, condutas autodestrutivas, está falando que isso gera suicídio?
Querendo involuntariamente ou voluntariamente? As duas coisas. Aí que tá. Por que uma pessoa chega a cometer um suicídio direto? Porque ao longo da vida ela foi se condicionando a uma vida autodestrutiva. A pessoa não chega, estou bem, estou equilibrado e hoje eu vou me matar. Não existe isso. Não existe. Até porque para a pessoa se matar, ela tem que ir contra um impulso divino, que é o impulso da vida. Então é algo muito pesado, é algo muito duro, é uma violência da própria emoção da pessoa. A prova disso é o quê? Que a grande maioria das pessoas, mais de 90% das pessoas que tentam suicídio e não conseguem, fazem um tratamento, não voltam a cometer suicídio. O que é que isso significa? O suicídio é um ato de desespero. Né? Porque se uma pessoa de fato quer cometer suicídio, ela é inevitável. Mas as estatísticas mostram que muito mais de 90% das pessoas que tentaram e foram socorridas e amparadas não voltaram a cometer. Estou falando amparada com tratamento, etc. O que é que isso prova? Prova que mesmo o indivíduo que comete suicídio, né, se aquilo puder ser evitado e ele se cuidar, ele não vai cometer de novo. Então o suicídio é um ato específico de desespero construído ao longo da vida. Porque se o indivíduo de fato quisesse cometer, não tem como evitar. Sim. Né? Não tem como. Agora, o que prova que é uma coisa totalmente não natural é que o indivíduo que quer cometer suicídio, se evita, né? Alguém ajuda, conversa, segura, faz alguma coisa, ou a pessoa toma alguma substância e consegue ser socorrida, alguém socorre, passa por um tratamento, ela não vai cometer de novo. Quer dizer, se fosse algo dela mesmo, ela não saía do hospital e tentava de novo. Mas isso não acontece. Sim, não é um desejo da pessoa. Não é um desejo, né? Exatamente. É um ato de desespero, né? É um ato de desespero. E isso é importante também para a gente entender o quê? Que as campanhas, que a prevenção de fato funcionam. Né? Por exemplo, essa reportagem mostra no caso da Finlândia que em 10 anos foi feita campanhas sérias de conscientização, se reduziu 30% o número de suicídio. 30% é muito, né? É muito, né? Considerando que o mundo todo está crescendo. E assim, se continua e deve continuar, né? A gente pelo menos tem como referência que países como a Finlândia de fato fazem as coisas de forma séria. Quer dizer, em 10 anos cai 30%, nos próximos 10 cai mais tanto e você vai se aproximando. E os próprios jovens, as outras pessoas, né, que são educadas, elas vão no momento que elas perceberem alguma coisa, que elas já vão ajudar, elas já vão ter essa consciência, né? Como dizer, conscientização. Exatamente. Então, é um estilo de vida, né? Isso é importante, que leva ao suicídio. E é um estilo de vida que previne o suicídio. O suicídio não é um ato que sai do nada. Então, uma pessoa que tem um estilo de vida autodestrutivo, né? E aí o que é um estilo de vida autodestrutivo? Não cuidar do corpo, alimentação excessivamente desequilibrada, consumo desequilibrado de álcool, consumo de droga, uma vida sexual desequilibrada está muito ligada ao suicídio, porque é justamente uma conduta de desrespeito. Sim, assim né? mesmo. Com o corpo, com a emoção. Então, esse tipo de estilo de vida é o que leva ao suicídio, porque na verdade já é o início do suicídio. Já está se desprezando, né? Exatamente. Você já está se desprezando, já está caminhando para o suicídio. Então é importante porque a gente às vezes tem essa ilusão que o suicídio é um ato que sai do nada. Fulano tinha uma vida equilibrada, bem, de repente se matou. Para quem está de longe, pode passar essa ilusão, para quem não conhece a história. Mas se a gente pega a história das pessoas que tentaram ou que infelizmente cometeram suicídio, nós vamos ver uma história de dores profundas, não cuidadas, e uma conduta de autodestruição, de uma forma ou de outra, uma conduta de autodesprezo. E num momento mais difícil a pessoa pode, né, cometer esse ato infeliz. Então, o suicídio é evitável. Como evitar? A gente depois vai falar mais disso, mas é importante entender que a pessoa que está pensando em cometer suicídio, muitas vezes ela pode não cometer esse ato
por conta de uma conversa, por ter alguém que escute, né? A experiência mostra, as pessoas que trabalham com isso orientam, sabem, que o fato de você simplesmente escutar uma pessoa aceitando o que ela está dizendo, sem condenar, sem criticar, pode evitar o suicídio daquela pessoa. Porque o suicídio é um ato de loucura, é um ato pontual de desespero. Então, se tem alguém que conversa com a pessoa, que acalma, que mostra compreensão, não é que a pessoa vai mudar completamente, mas aquele desespero extremo tende a se diluir. Sim. Né? E aí é importante, né, nessa coisa do diálogo. Né? Um diálogo nesse nível nunca deve ser um diálogo de condenação moral, de julgamento, daquela pregação vazia. Sim, não faça isso, não sei o que a pessoa sabe. A questão central é você se dispor a ouvir e aceitar que a pessoa está sofrendo, seja por qual motivo for. Mesmo que você não seja ainda capaz de entender o motivo. Teve, nesse contexto, teve uma campanha na minha escola, deram umas cartilhazinhas, uns folhetinhos sobre drogas, né? As pessoas que eram drogadas e como lidar com esse tipo de pessoa, né? Porque também, querendo ou não, um suicídio, uma forma, né? Daí eles falavam justamente isso, de fazer a pessoa, de conversar com a pessoa, mas não para julgar, para impor, para nada, mas para dar esse apoio. E falavam justamente disso, achei muito interessante. Porque, no final das contas, todos nós temos consciência, né? Deus dá consciência para todos os seres, né? Os seres inteligentes têm consciência. Nós sabemos o que é certo e errado. A pergunta que a gente tem que fazer, ao invés de ficar dizendo que é errado, que todo mundo já sabe, é: que dor essa pessoa não está conseguindo lidar? Qual é a dor que faz ela usar droga? Qual é a dor que faz ela beber? Qual é a dor que faz ela ela não se respeitar e ter uma vida sexual desequilibrada? Qual é a dor que está por trás disso? E como a gente não pode adivinhar, a gente pode pelo menos ouvir. E a partir daí tentar entender qual é a dor. Porque ninguém faz isso porque gosta. Óbvio que uma pessoa que usa droga, ela sabe que faz mal, o corpo dela diz para ela. Sim. Depois da euforia, vem a depressão, vem a ressaca, vem o mal-estar. Ela sabe, não precisa ninguém explicar, ela sente a dor. A questão é, ela faz isso porque tem uma dor que ela não está conseguindo lidar. E o nosso papel nesse sentido é ouvir essa dor. É fazer o esforço de se tornar humano o suficiente para entender a dor de outro ser humano. Mas aí nesse processo a gente tem que olhar pra gente, né? É isso que... Quanto mais maduro nós nos tornamos, mais a gente consegue entender o outro. Aí eu queria falar só um exemplo mais concreto, né? De como ocorre, um exemplo de como a gente pode ter essa conduta autodestrutiva, né? Tá aí no blog um vídeo que eu sugiro muito que vocês assistam, né? É de uma modelo, né? De uma modelo que começou adolescente, se tornou uma das modelos de fama mundial. E graças a Deus, né, ela teve o seu momento de, não sei se eu chamo de crise de consciência, de lucidez, e ela resolveu mudar a vida dela e questionar tudo aquilo, né, que ela tinha vivido como modelo. Sim, estava sendo colocado para ela, né? Isso, porque aí a gente vê uma outra forma de desrespeito, né? É um padrão fixo de beleza. E na verdade não é nem um padrão fixo de beleza, é uma exigência com as aparências. Então se cria um modelo de aparência falso, e o vídeo dela é legal por isso, porque ela mostra o quanto tudo é falso, o quanto tudo é artificial, o quanto tudo é de mentira. Manipulado. É de mentira, porque assim, é chocante porque ela mostra lá uma foto em que ela aparece como uma mulher super sensual, abraçada com um homem super sensual, dois jovens e etc. E aí ela conta no vídeo, né, que naquele período da foto ela nunca tinha tido namorado, não tinha menstruado ainda, e mostra uma foto dela normal, mas você diz, é uma criança. Nossa. E aí você começa a entender, quer dizer, qual é o problema disso? O problema é que muitas vezes a gente vê essas imagens e inconscientemente a gente começa a se cobrar. Sim. A ser aquilo ali. Mas nem a pessoa da foto quer dizer. Não é? Nem a modelo é aquilo ali que está sendo. Quer dizer, não cansava. Nem para quem está ali.
aquilo é uma realidade. Então, essa... pode, né? A gente ter isso como o nosso ideal. Ideal. Isso não existe, né? E aí cria um processo muito destrutivo, porque muitas vezes a gente pensa assim, às vezes não é consciente, mas essa é a lógica que é assimilada. Para me ser bonito, para me ser amado, para me ser desejado, para me ser bem sucedido, para me ser aceito na sociedade, eu tenho que ser daquele padrão. Só que primeiro, é um padrão impossível que ninguém é, né? E aí começa um processo de auto-rejeição, de autodesvalorização, porque eu não sou aquilo... É como se dissesse, aquilo ali é o que é bom, eu não sou aquilo ali, então eu não sou bom. E isso... Tem que fazer isso tudo para esconder a parte que não é boa. Exatamente. Aí começa uma relação muito falsa consigo mesmo e com os outros. Eu tenho que esconder o que eu sou e tenho que aparentar o que eu não sou. E isso leva a angústias profundas, isso leva a, com certeza, uma conduta autodestrutiva. Seja para esconder ou seja uma busca desesperada para alcançar aquilo ali. Não vai alcançar, mas o fato de você se forçar a ser aquilo ali já lhe destrói. Já é um ato de desrespeito profundo. Você e aí nós corremos o risco de viver uma vida de aparências. Como consequência, ficaremos nos sentindo sozinhos, isolados de nós mesmos, porque nós passamos a não nos aceitar, porque a gente não é, né, não é o modelo, não é a modelo, não é a atriz da Globo. E isso, com certeza, é uma causa que aponta para o suicídio, quer dizer, uma vida de superficialidade, né? Uma vida que está angustiado pelas aparências, né? Pelos aparelhos eletrônicos, pela aparência do corpo, pela aparência da roupa e com pouquíssimo nenhuma atenção. E pela aparência das próprias relações. Exatamente. A gente tem isso, a gente cria um padrão na nossa mente, tipo, o meu namoro tem que ser desse jeito, o meu relacionamento com os meus pais tem que ser assim, ou com os meus amigos tem que estar aparentando que tá tudo bem, que tá tudo feliz, entendeu? Sim, com certeza, exatamente. Também tem isso, essa né? Porque busca da aparência pessoal, ela passa. Até as nossas relações são padronizadas nesse sentido. São um padrão de aparência. Sim. A família feliz. Quando se encontrar a família feliz, manda um e-mail e uma foto, senão não acredita. Família perfeita. Manda um e-mail e uma foto, o teste de DNA. A gente está aqui no programa. Porque essa não é verdade, né? Todos temos problemas, dores, dificuldades, senão não seria a Terra, né? Seria um mundo superior e parece que não é o caso. Parece. Dizem que não é o caso. Bem, gente, a gente conclui assim, esse programa. No próximo vamos continuar, né, trabalhando esse tema da autodestruição e o nosso próximo tema vai ser mente suicida, né? Quer dizer, quais são as características da mente de um suicida, né? Ou quando é que nós temos características mentais que são suicidas. Mas fica para o próximo programa. Dúvidas, perguntas, reclamações, mandem e-mail. Vamos para a segunda parte. Um grande abraço, boa semana para vocês. Beijo, tchau. Pai amado, abençoa-nos na tentativa de caminhar como a Ti, Pai. Ajuda-nos, protege-nos e guia-nos nesse mundo tão difícil. Amém. Que possamos sempre estar com os corações iluminados pela presença do Mestre de Nazaré, todas as vezes que nos dispomos a tocar em tema tão delicado que envolve tantas dores, tantas angústias de mães, de esposas, de maridos, de amigos e de irmãos, porque na Terra, infelizmente, torna-se comum a experiência de ter uma pessoa amada que tornou-se vítima de si mesma ao cometer esse ato tão infeliz. É importante sempre considerar
que o suicida não apenas tenta de forma louca destruir a si mesmo, mas também destrói os corações que amam, fazendo os afetos se tornarem pesados de tristeza e de amargura pelo ato infeliz. É necessário, portanto, considerar sempre que para cada indivíduo que comete esse ato, dezenas de pessoas, encarnadas e desencarnadas, são atingidas de forma muito dolorosa em seus sentimentos. Colocamos-nos à disposição para responder às questões elaboradas. Do ponto de vista social e espiritual, por que o suicídio tem aumentado entre os jovens nas últimas décadas? No aspecto social, é importante considerar a enormidade das exigências descabidas que pesa nos ombros de toda a juventude do mundo, ou de praticamente toda. Exigências impossíveis de serem alcançadas, padrões exorbitantes que nenhum ser humano poderia ter, viver, mas que são apresentados como tantas vezes o mínimo necessário à felicidade. Esse padrão de felicidade, associado à exigência terrível do sucesso a qualquer custo, pressiona emocionalmente o ser que ainda está em fase de compreensão mais profunda da vida. Sentindo-se incapaz de alcançar os padrões colocados pela sociedade, sentindo-se inseguro e sentindo-se sem valor, o jovem caminha para comportamentos de autodesprezo, condenando-se, destruindo-se, buscando desculpas por não ter alcançado o que é impossível, porque não reconhece que aquilo que se coloca como modelo é simplesmente fruto de mentes doentias que criam padrões que, na verdade, não são sequer humanos. A busca, portanto, de se enquadrar em padrões impossíveis e o consequente sentimento de fracasso é uma das características centrais que marca a juventude do mundo e que também aumenta enormemente o número de suicídios. Aliado a isso, quando observamos a dimensão espiritual, quando mentes inteligentes e sagazes, perversas e astutas atuam diretamente no jovem e, em particular, atuam na formação desses padrões que estão totalmente distantes da lei de Deus, criam sintonia com as mentes angustiadas. A angústia, o desespero, é o grande fator que cria sintonia com espíritos infelizes, que induzem passo a passo a mente do jovem ao caminho para se autodestruir. Ideias, cenas, angústias, pesadelos, uma angústia terrível que muitas vezes o jovem sequer consegue exprimir, porque não consegue detectar a origem, não consegue desvendar que a sua angústia mais profunda é fruto da atuação de inteligências invisíveis e profundamente infelizes. Assim se cria um ambiente onde se somam padrões sociais inadequados e influências perversas que tantas vezes conduzem o jovem ao suicídio. Por isso, o suicídio aumenta entre os jovens, porque a mediunidade utilizada pelas trevas utiliza-se de um meio cultural doente para induzir a autodestruição. Quando o jovem resolve manter uma sintonia elevada por meio de uma vida saudável e, em particular, educando a própria mediunidade, ele começa a construir um caminho de plena felicidade. Ele começa instantaneamente a alterar os processos e padrões de autodestruição para viver no seu dia a dia processos e padrões de construção íntima, profunda e espiritual.
isso altera a trajetória do suicídio para a trajetória da autorrealização. A mediunidade, portanto, é um dos maiores auxiliares que a juventude possui para desconstruir os padrões mentirosos da vida, porque numa reunião mediúnica ele irá ver os resultados das condutas infelizes e, tendo como referência a realidade e a observação própria, construir de maneira sábia o caminho que leva à construção de uma verdadeira felicidade. Ok. Quais as consequências do suicídio do ponto de vista espiritual ou dessa própria atmosfera suicida, digamos assim, nos jovens? Todo o processo de ódio a si mesmo, o abuso de drogas, de alimento, de relações desonestas e doentias, geram enorme impacto no corpo físico e mais profundamente no corpo espiritual. É indispensável entender: fomos feitos para amar. O amor, o clima psíquico do amor, as energias do amor são o nosso ambiente saudável e natural. Quando vibramos em qualquer faixa que seja do desamor, adoecemos, violamos o nosso corpo material e principalmente o nosso corpo espiritual. A consequência de todo ato de desamor são desarmonias energéticas profundas. O indivíduo que foi ao extremo do suicídio carrega no seu corpo espiritual as marcas, as vibrações desse ato de profunda destruição. E uma vez, quando se aproxima de indivíduos encarnados, irá induzir as mentes invigilantes ao mesmo ato, porque a energia do desamor poderá contagiar aqueles que também não se amam. É uma outra dimensão da importância do trabalho espírita mediúnico, porque o socorro desses indivíduos irá melhorar o ambiente psíquico da sociedade e isso certamente diminui o número de suicídios. Uma última pergunta, se for possível responder ainda. Como o movimento espírita poderia atuar de uma forma mais direta e mais eficaz na prevenção do suicídio ou no apoio a... Suspendendo, minha filha, as campanhas artificiais e instaurando uma campanha profunda de transformação emocional, dando ao jovem oportunidade de observar de maneira real que somos imortais. De pouco vale, numa época em que tudo é mostrado, falar-se de comunicação espiritual sem que isso possa ser visto objetivamente. De pouco vale orientações teóricas que poderão soar vazias aos ouvidos da juventude. Educação prática, mostrar a imortalidade através da comunicação espiritual, dar a oportunidade de se compreender as leis da vida, observando as consequências da vida material na vida espiritual. A partir disso, de situações reais, concretas, sentidas, se inicia uma transformação verdadeira, se inicia uma transformação profunda, e isso significa também prevenção do suicídio. Não basta dizer não se mate, é necessário provar que a vida é uma dádiva divina, que somos seres imortais e que Deus, que é amor pleno e perdão constante, nos ama tão profundamente que nos socorrerá todas as vezes que, com humildade, dissermos: Pai, ajuda-me para que não cometa uma loucura. E assim
estaremos iniciando um processo de superação do suicídio na pátria do Evangelho, que nesse quesito tem a obrigação moral de se tornar modelo para a humanidade. Paz a todos vocês que nos ouvem.